Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu vou falar para vocês sobre a parte que eu considero uma das mais importantes de uma carabina de pressão, que é justamente o cano. Vamos lá! Quais são as funções do cano numa carabina de pressão? Para qualquer carabina de pressão, o cano, que é um tubo retilíneo de metal, a função primária dele é o quê? Determinar a direção que os projéteis vão ser disparados. Então, quando você dispara o chumbinho, o chumbo ele vai atravessar o cano e então ele vai na direção que a reta daquele cano aponta. Então ele vai determinar a direção em que aquele chumbinho vai viajar através do espaço até acertar o alvo. Se você tivesse uma carabina que não tivesse cano, o chumbinho ficasse ali no final da câmera e não tivesse cano, ele poderia sair para qualquer lugar. Então o cano tem essa função. E também nas carabinas de cano basculável, que é aquela que você quebra o cano para poder armar, ela tem a função de alavanca para você fazer esse movimento de armar. Nas carabinas de cano fixo, aí já tem uma haste específica para isso e nas PCPs não se aplica. E quais são as partes do cano? Vamos lá. O cano, a gente tem a culatra. A culatra é a ponta do cano por onde vai entrar o chumbo. Você tem a boca do cano, que é a parte oposta e que é por onde vai sair o chumbo. Você tem as coroas, que são o quê? São as partes inicial e final do raiamento do interior do cano. E o interior do cano é chamado de alma. Esse interior pode ser liso, o que é raro em carabinas de pressão atualmente, a não ser em carabinas de pressão que disparam esferas, chumbos esféricos, e raiado, que é o mais comum em 99,9% das carabinas de pressão atuais. O que é o raiamento? O raiamento, você pode ver aqui, isso aqui é uma tela da abertura dos filmes, tradicional abertura dos filmes do James Bond do 007, que mostra direitinho o raiamento do interior de um cano. O raiamento são essas estrias helicoidais, elas são em espiral, que ela atravessa o cano de ponta a ponta. A função dessas estrias é fazer com que o chumbo gire ao redor do próprio eixo para que ele tenha a chamada estabilização giroscópica. Então, um chumbo que é disparado por um chumbo diabolô, desse diabolô tradicional, se você dispara ele por um cano de alma lisa, ele vai ter uma certa precisão. Mas se você dispara ele através de um cano raiado, ele vai sair girando sobre o próprio eixo, ele vai estar estabilizado pelo efeito giroscópico e ele vai ter bem mais precisão. Por isso que a maioria absoluta das armas de pressão hoje usam o cano estriado, que também é chamado de raiamento. Por isso, gente, pela importância que o cano tem para a arma, é muito, muito importante que você sempre verifique que o cano da sua arma não esteja empenado, porque muitas vezes tem atirador que não toma cuidado, na hora dele quebrar o cano para armar a carabina, ele deixa a mão escapar, esse cano volta com tudo. E aí ele acaba empenando. Empenando é o quê? É entortando. Então, ao invés de ser uma reta praticamente perfeita, ele vai ser uma curvinha. Acabou a precisão da sua arma. Ah, mas eu tenho jeito de dar umas marretadas no cano para voltar para o lugar? Não, você precisa de um cano novo. A não ser que você use aparelhos muito específicos e muito especiais, você não vai deixar esse cano totalmente retilíneo novamente como saiu de fábrica. E mesmo que você consiga, já vai ter afetado o raiamento interno, então é troca. Então muito cuidado quando você vai bascular, armar sua carabina, para que sua mão não escorregue e esse cano volte com tudo, que vai causar o empenamento do cano e tchau, tchau, vai precisar de um cano novo. Outra coisa, você tem que tomar muito cuidado para que o raiamento interno do cano não tenha defeitos. O que pode produzir defeito no raiamento do cano? Processo de fabricação
com problema. Por isso é legal de quando você comprar uma carabina de pressão, que você receber, apontar ela para uma luz e olhar por dentro para ver se você não nota nenhuma falha. Dificilmente você vai ver, os processos industriais estão muito bons ultimamente, mas pode acontecer. Também você tentar limpar o cano usando alguma coisa inadequada. Por exemplo, um vergalhão de ferro e você tentar limpar o interior com um vergalhão de ferro, igual aquelas armas antigas que o cara entuchava a pólvora por cima. Isso aí fatalmente acaba danificando o cano, o ranhamento do cano da sua carabina. Outra coisa, você tem que tomar cuidado, verificar quando você compra uma arma, se as coroas, ou seja, o início e o final do ranhamento, se eles estão bem feitinhos. Muitas vezes pode acontecer de, no processo industrial, haver alguma rebarbinha, algum errinho, algum probleminha na coroa do cano, o que vai gerar um probleminha aí na hora de você introduzir o cano, o chumbo, ele pode entrar meio torto, alguma coisa e afetar. Mas também é coisa que é rara de acontecer ultimamente. Gente, interior de cano você não lubrifica. Tem um vídeo meu que eu vou postar depois desse, então não vou ter o link aqui, mas preste atenção no canal que eu vou colocar um vídeo a respeito sobre limpeza de cano. Põe uma coisa na cabeça. Armas de fogo, você tem que limpar o cano com constância. Por quê? Porque dentro do cano fica resíduo de pólvora, fica resíduo do material químico da espoleta, então você sempre tem que limpar o cano de arma de fogo. Arma de pressão, a única coisa que atravessa o interior da arma de pressão, ou deveria atravessar, seriam os chumbos e o ar, mais nada. Então, o chumbo, ele tem esses chumbos de abolô, que é os tradicionais que a gente usa, essa parte de trás chama saia e ela é oca. Qual é a ideia dessa saia? Quando você dispara o chumbo, aquele ar em alta pressão, essa saia vai dilatar e ela vai servir como um tampão para evitar perda de ar e maior eficiência na injeção do chumbo através do cano. O que acontece? Como essa saia expandiu, ela funciona como um tampão, e esse tampão também vai fazer limpeza interna do cano. E outra coisa, a fricção desse chumbo girando em alta velocidade dentro do cano, por um centésimo, um milésimo de segundo, essa temperatura vai para o espaço, chega até coisa de 10 mil graus. Então também há uma queima de algum resíduo químico que tem lá dentro. Por isso que cano de arma de pressão é praticamente autolimpante. Se você precisar fazer a limpeza, é uma limpeza com um pedacinho de gaze, daquelas de curativo seco, uma vez por ano. Só isso que você precisa. Então fica de olho no vídeo que eu vou falar sobre limpeza de cano para você saber como fazer. Mas então, nada de ficar colocando, tem gente, para não enferrujar o cano por dentro, eu vou jogar um pouquinho, um sprayzinho de óleo, uma gotinha de óleo. Não. Óleo não vai dentro do cano. Para quê? Para evitar o terrível, gente, efeito diesel. Assista esse vídeo em cima se você não sabe o que é efeito diesel. Efeito diesel, quando ele acontece por acidente, é ruim. Agora, quando o atirador fica colocando óleo, grafite em pó, seja lá o que for dentro do cano, ele vai estar ele mesmo provocando um efeito diesel e danificando a própria carabina. Então, gente, para com isso. Isso não existe. Se alguém falar isso um dia para vocês, fala, cara, você está totalmente errado. Você não coloca nada dentro disso, dentro de um cano de uma carabina de pressão. E, por fim, você tem que cuidar da parte exterior do cano, principalmente se a tua carabina é basculável, porque sempre a tua mão vai estar em contato com o cano para armar a carabina. E o que acontece? A nossa mão tem suor, a nossa mão tem vários componentes aqui, tem ureia. Isso agride a chamada oxidação negra, que é aquele acabamento de proteção escuro que protege a ferragem da arma. Então, o que você tem que fazer? Usou sua carabina, basculou, tirou, terminou? Você tem que fazer passar um óleo, fazer uma limpeza e passar um óleo de proteção. Nesse vídeo que eu indiquei para vocês sobre limpeza de cano eu falo disso melhor, mas o meu procedimento é o quê? Pego uma flanela seca, limpinha, primeiro eu limpo o cano, limpei, aí eu uso esse produto aqui, Corrosion X, que é um óleo de proteção adequado para armas. Põe um pouquinho dele, uma gotinha, um sprayzinho e passo pelo cano para deixar uma fina película de proteção do cano. Feito isso, o cano está protegido e vai executar a função que ele deveria executar, tá ok? Se você tem alguma dúvida, algum comentário desse vídeo, use aí o campo dos comentários aqui embaixo. Deixe seu like se você gostou, assina o canal, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e bons tiros e até o próximo. Tchau, tchau.
Tchau.